Se você, ouvinte, quiser participar também na conversa, na medida do possível, a gente traz aqui a sua manifestação. Mande a mensagem para o WhatsApp 99772-6104. Boa tarde, Duzão. Obrigado por aceitar o nosso convite. Feliz Ano Novo. Seja bem-vindo. Tudo bem? Feliz Ano Novo a todos santacruzenses, a todos que escutam a rádio, assistem também pelas mídias sociais. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. E é isso aí, vamos que vamos. Boa tarde, Dário, tudo bem? Tudo bem, Diego, boa tarde a você, ao nosso convidado e para você ligado na Rádio 104, excelente tarde. Ô, Duzão, acompanhei suas redes sociais nos últimos dias, vi a sua ida até Brasília para acompanhar a posse do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aí eu me recordei que ainda no ano passado, em uma das últimas entrevistas, a gente perguntava para você, né? O Dário, aliás, acho que perguntou, se o presidente Lula vencesse, você seria o único vereador e político de Santa Cruz a ter um elo com a União, com o governo federal. E se isso poderia, de alguma forma, torná-lo aí uma figura importante também por esse motivo. Por ser alguém que mantém um diálogo nesse momento, inclusive ideológico, partidário, com o governo que iria assumir o mandato. Acabou se confirmando a vitória do Lula. E eu vou começar por essa pergunta. Hoje, teve muita gente que está se aproximando do Duzão. Você pode ser uma porta de acesso, digamos assim, à esfera federal, devido a esse alinhamento que nós tivemos a partir de agora com a definição das eleições? Não, é uma pergunta muito complicada, porque assim... Acesso ao Lula, eu não vou ter. Não estou exagerando. Não, sim. Sim. Mas eu acho que a conjuntura, acesso à conjuntura que se coloca. Eu acredito que esse primeiro ano do mandato do presidente Lula vai ser um ano muito complicado, porque é um ano de arrumar a casa, né? A lei orçamentária, ela foi votada em meados de outubro, acredito eu, outubro, novembro, para que ela se efetivasse agora no ano de 2023. E aí você tem uma situação de finanças, de orçamento em nível federal que é muito engessada. Então, obviamente que em 2023 certamente não conseguirei muita coisa. Mas, em termos de alianças políticas, né, o deputado que eu apoiei ele foi eleito. Tá? Então, acho que assim, os assessores, eu conheço alguns deles, né? Então, acho que temos tudo para poder... estabelecer parcerias, né? Trazer dinheiro para Santa Cruz, infraestrutura e ver o que dá para ser feito, né? Eu acredito que não vou ficar de mão abanando nisso, porque apoio é apoio. Claro. Né? Tem que ter uma contrapartida. Sim, sem dúvida. E pelo fato de ser o único, né, que declarou publicamente o apoio ao presidente Lula e também fez campanha para os candidatos do Partido dos Trabalhadores e também ao PSB, né, no qual eu faço parte, eu acredito que algumas portas serão abertas sem dúvida nenhuma. Aliás, uma curiosidade, você provavelmente tem mais informação do que eu sobre a situação hoje do PT em Santa Cruz. O partido ficou meio que no ostracismo nos últimos anos, sem cadeira em Câmara, com a vitória do Lula. Há uma movimentação para que o partido retome de alguma forma a sua representatividade, tente conseguir mais... pessoas, né, aderindo à legenda. O Duzão, por exemplo, pensaria em uma troca de partido quando houver a janela possível para o PT, ou isso não é algo que está na mesa agora para discutir? Eu acho que o PT ele vai ter uma guinada. Eu acredito que em Santa Cruz vai haver uma guinada com a juventude que se estabelece em relação à constituição do partido. Entretanto, a política é feita de grupos. Sim. Né? E o primeiro grupo que o PT tem que formar é o grupo interno. Né? Como que vai ser feito isso e tal. Eu tenho muita amizade com o Felipe Souto, que é o presidente do partido, e eu acredito que o Felipe é um cara que tem muitas boas intenções a respeito disso. E o Dito também, que é um cara que está ali, né, na questão do comando do PT em Santa Cruz. Felipe, o Dito, esse pessoal. Eu acho que o primeiro momento é arrumar a casa, para que depois se pense num possível grupo interno, para que se depois faça uma aliança com outros partidos e tudo mais nas próximas eleições. Eu acho que o momento agora não é um momento de se investir em cargos ou em candidaturas. É um momento de arrumar a parte interna do partido. Beleza, que se encontra fragilizada nesse momento. Duzão, eu lembro que durante essas eleições algumas pessoas acabaram se posicionando e você, obviamente, nunca escondeu esse posicionamento pelo PT. Sim.
o único vereador que foi entrevistado aqui na Rádio 104 FM e quando foi questionado nunca escondeu. Porém, acabamos acompanhando também alguns políticos aqui de Santa Cruz do Rio Pardo levantando uma bandeira. E ficou a dúvida, será que essa bandeira é verdadeira para esse candidato que está sendo propagado no momento? Você não, você deu a cara a tapa e sempre deixou bem claro que era um apoiador do PT. Como que foi para você enfrentar tudo isso? Para mim foi tranquilo. Eu sempre me posicionei em relação a essa pauta, né? A essas questões ideológicas tal, né? Que propaga o PT através das suas linhas, né? Ideológicas. Então, assim, para mim foi tranquilo, porque todo mundo sabia meu posicionamento. E eu não vou virar para trás a respeito da minha história. Foi simples, para mim foi muito tranquilo. Nessa história que você conhece muito bem, sem falar nomes até, para não dar direito de resposta, ou também para não alfinetar um ou outro, ou inferninho, conforme as pessoas colocam, mas você viu da mesma maneira que eu vi como jornalista, algumas pessoas que tinham amor ou tinham um modo de pensar em relação ao partido do PT e depois levantou uma bandeira contra esse partido? Apoiando um outro candidato? Eu acho que isso aí é uma questão de cada um pensar, né? Eu sempre deixei muito claro as minhas posições em relação à política federal, né? Aquilo que eu vejo como um desenho para um país mais próspero. E eu posso falar por mim, né? É difícil eu falar de um outro, assim, que eventualmente ele apoiava o PT e deixou de apoiar. Então, assim, meio complicado isso. Então, eu vejo o meu aspecto, assim, em termos de que país que eu quero, né? Quais são as demandas que o nosso povo precisa, né? Principalmente a questão do combate à fome. Eu acho que isso está muito acentuado agora. Então são pontos em que eu não consigo fugir dessa ideia, entendeu? Você foi vítima aqui em Santa Cruz do Pardo, teve uma bomba atirada na sua residência e nunca perdeu essa fidelidade pelo partido. Durante essa campanha eu cruzei com você no dia das eleições, você estava com uma camisa simbolizando esse amor que você tem pelo PT. Você teve dificuldade com algumas pessoas no dia a dia, no seu relacionamento? Não, porque as pessoas que eu convivo, embora tenhamos dissidências ideológicas ou dissidências de partido, isso fica no campo da política. Tá? Isso fica no campo da política. Tem vários vereadores que apoiam o Bolsonaro e não é por causa disso que eu vou virar as costas pro cara. Não tem nada a ver. Nada a ver. Eu acho que assim, eu procuro escolher a minha relação de amizades por outras questões. Não vou dividir em quem vota numa pessoa e quem vota em outra para ser meu amigo. Não, acho que a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais sofisticada, né? Pessoa honesta, conheço bolsonaristas honestos, conheço petistas sem vergonha também. Então eu não vou atrás do sem vergonha, eu prefiro ir atrás do honesto, né? Pessoas que têm um certo prestígio em termos de zelar o próprio nome, né? Eu acho que é isso que a gente tem que colocar na balança para poder estipular as nossas relações com as pessoas. Então esse é o ponto que eu parto, né? Sempre com urbanidade, com civilidade, eu sou tratado da mesma forma, inclusive pessoas que votam no Bolsonaro já falam, pô, votei em você, ou gosto de você e tal. Acho que a gente tem que aprender a separar as coisas e parar com essa briguinha que não vai levar a lugar nenhum. E aqui em Santa Cruz do Pardo, você viu essas coisas separadas? Ou você pensa que... Porque tem essa polarização. Não vi separado, né? Em Santa Cruz, na verdade, assim, várias pessoas que não me conhecem, né, me colocaram em listas e tal, né? E assim como você também foi colocado em lista. E eu acho isso tacanho, né? Tanto é que o negócio nem reverberou no final das contas, né? Mas teve um burburinho, entendeu? Acho que isso é desnecessário. Tanto é que eu acredito que várias dessas pessoas se arrependeram, não por serem moralmente exemplares, mas pelo peso de que isso poderia dar problema judicial, né? Porque isso é uma questão de caráter. E a pessoa que faz isso, que coloca esse tipo de discussão sobre em quem vota, quem não vota, para boicotar, para não boicotar, eu acho que essa pessoa tem desvio de caráter. Isso que eu acho. Então, mas quando uma pessoa coloca uma lista nas redes sociais e ela não dá nome aos bois, ou seja, ela não assume, a lista é eu que fiz, certo?
Uma pessoa dessa não tem caráter realmente, então... Não tem. Mas tem várias pessoas, tem nomes, telefones, tudo mais, e tudo isso foi levado à polícia através do advogado e o advogado que dê conta disso. E eu já disse, o que receber de dinheiro, de indenização disso, eu não quero um tostão. Eu quero doar tudo para a entidade assistencial. Isso eu não quero saber desse dinheiro, por quê? Porque eu trabalho, felizmente eu tenho a minha profissão e não dependo de dinheiro de vagabundo que faz isso. Luzão, uma última pergunta ainda sobre essa questão política, partidária, nacional, até porque você é um dos poucos vereadores que a gente trava esse tipo de conversa aqui nos microfones, você tem uma capacidade de articular, inclusive pensamento, que nos permite conversar sobre a conjuntura do país em alguns momentos, mas nós temos muitos temas locais e a gente quer aproveitar o tempo com isso também. A última pergunta é bem simples. Vivemos, sobretudo no ano de 2022, e quando se aproximou a eleição de maneira mais intensa, essa coisa da polarização, essa radicalização, etc. Com essa nova fase, temos um governo eleito. O que você espera da política nacional e local em termos de nível de embate? A coisa tende, na sua avaliação, a arrefecer um pouco? Ou agora a oposição se posiciona e vai ser 4 anos de oposição, como tem que ser também? A situação vai ter que se virar? Como é que você imagina, a partir de agora, passada a eleição? Olha, eu acredito que o que eu vou falar aqui você vai concordar comigo. Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se encontra praticamente isolado, né, em termos políticos. Isso é um fato. Sim. E muita gente que o apoiou no Centrão acabou pulando fora do barco. Vai pulando. Por quê? É a ideia de rei posto e rei morto. Sim. Quem é o rei posto hoje? Rei posto, em tese, é o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do país. E os políticos do Centrão, eles vão fazer o quê? Eles vão tentar se aliar e tentar ser cooptados aí para que estejam, de certa forma, no governo, para que sustentem, né, em nível de Congresso Nacional, os trabalhos do Executivo Federal. Então eu penso dessa forma. Com relação ao Estado de São Paulo, eu vejo que, para ser bem sincero, não há nada de novo embaixo do sol. Eu acho que as coisas vão continuar mais ou menos quanto estavam, com exceção da educação, que esse Feder aí que está como secretário é um que cara veio do Paraná, se não me engano, veio né? do Paraná e acabou com o sistema de funcionalismo e planos de carreira dos professores do estado do Paraná, e eu acredito que aqui não vai ser diferente. Então o chicote continua o mesmo, o que acabou sendo passado foi o chicoteador, né, em termos de funcionalismo público. E já digo mais, né? Eu entrei em contato com o pessoal da Sabesp, porque o governador Tarcísio, ele sinalizou a privatização, né? Eu já entrei em contato com o pessoal da Sabesp, coloquei o meu mandato à disposição, entrei em contato também com o Baqueta, que é o representante do sindicato, no Sintaema, tá? E colocamos à disposição para que não haja esse tipo de retrocesso em termos de privatizações, né? Funcionalismo público vai sofrer muito com isso. Sem dúvida nenhuma, a gente viu o que aconteceu com a CPFL quando foi privatizada, as contas aumentaram galopantemente e, na verdade, a gente tem que perceber que uma estatal, ou no caso uma empresa de economia mista feita a Sabesp, ela mais beneficia o povo do que, né, tecnicamente fornece um serviço ruim. Não, ela beneficia o povo, né? A conta hoje ainda tem as suas vantagens. Vem um preço às vezes um pouco mais elevado, isso e aquilo, mas no frigir dos ovos a Sabesp executa um bom serviço. Agora, se privatizar, a coisa vai ficar realmente muito complicada. Muito bem, Duzão. Voltando agora para o nosso quintal, para Santa Cruz do Rio Pardo, tivemos aí nas últimas horas a definição das comissões permanentes da Câmara. Aqui rapidinho dando a informação, na Comissão de Agricultura e Meio Ambiente, o presidente vai ser o Cristiano de Miranda, vice-presidente Niltinho Fernandes, membro o tio Carlinhos. A Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, com a professora Rosiane, Mariana Fernandes, Cristiano de Miranda. Comissão de Educação, professor Duzão, presidente, seguido aí por a vereadora professora Rosiane e Juninho Souza. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Adilson Simão irá presidi-la, junto com o tio Carlinhos e também Marina Fernandes. A Comissão de Justiça e Redação, presidida pelo Niltinho Fernandes, junto com o professor Duzão e vereadora Mariana. Comissão de Obras e Serviços Públicos, presidida pelo Niltinho Fernandes, vice-presidente Juninho Souza, membro Adilson Simão. Comissão de Integração, Turismo e Desenvolvimento Municipal, vereador professor Duzão irá presidi-la, tendo como vice o vereador Niltinho Fernandes e
e o membro Adilson Simão. A Comissão de Saúde, Juninho Souza vai presidir, tendo como vice tio Carlinhos e membro a vereadora professora Rosiane. A 9ª comissão e penúltima, a de Desenvolvimento Social, Cidadania e Família, presidida pelo vereador Juninho Souza. Vice-presidente será a vereadora Mariana Fernandes, membro o vereador Cristiano de Miranda, e a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, uma das mais requisitadas ultimamente na Câmara de Santa Cruz, né? É a Comissão de Ética, vai ser presidida pelo vereador professor Duzão, vice-presidente vereador Adilson Simão e o membro o tio Carlinhos. Para quem não acompanha os meandros do Legislativo, qual o papel dessas comissões permanentes? Explica para o nosso ouvinte, Duzão. Bom, veja só. O Executivo e também o Legislativo são propositores de projetos de lei. Tá? E cada projeto ele tem uma área em que ele acaba abarcando. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: repasse de verbas para asfalto. Então, que comissão que seria a mais adequada para poder fazer a análise desse projeto de lei? Comissão de Obras. Sim. A Justiça e Redação, Finanças e Orçamento atuam em todos os projetos. Perfeito. Porque a Comissão de Justiça e Redação, ela atua na questão da legalidade. Da constitucionalidade. Isso, exatamente. Perdoe-me. A Comissão de Finanças e Orçamento, com a questão do dinheiro que será empregado em tal empreitada. E a Comissão de Obras é aquela comissão específica pela qual o serviço ou o repasse estará sendo destinado. Então, as comissões elas têm um papel importante no sentido, Comissão de Obras ela vai analisar se aquilo é conveniente, se aquilo está dentro das legalidades. A comissão tem o poder de vetar um projeto, Duzão? Tem. Um poder, pelo menos, adiar um projeto, vetar um projeto. O parecer sobe, obviamente, mesmo que rejeitado, sobe para apreciação dos vereadores. Sim. Ele pode ser aprovado ou não. Não pode vetar de start. Não. Vocês podem dar um parecer contrário e isso vai ser analisado pelo plenário. Sim. Você está como presidente da Comissão de Ética e Educação, é isso também? Como presidente, como né? Foi a eleição ontem... Não, sem problema, eu tenho aqui também a colinha. Eu vou ter que fazer a colinha aqui. Eu estou presidente da Comissão de Educação, da Comissão de Integração, Turismo e Desenvolvimento Municipal e da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. No release que foi nos enviado, diz que foi um consenso entre os vereadores, cada um ocupar essas devidas comissões. Sim. Você escolheu, pediu para ocupar essas comissões? Como é que foi a sua participação no caso? A única que eu pedi foi a Comissão de Educação, né? Sim. As outras, né, para poder dar espaço para os outros vereadores, por exemplo, o Niltinho. O Niltinho é um cara que acompanha obras, o Adilson Simão também. Então, assim, o bom senso... Sim. Vamos colocá-los no obras. O Cristiano Miranda, por exemplo, ele pediu, gostaria de poder integrar a Comissão de Agricultura e Meio Ambiente. Por uma questão de bom senso, e a gente sabe que uma das pautas do Cristiano Miranda é essa, vamos colocá-lo. Né? Juninho Souza, Comissão de Saúde, beleza, está aí fazendo seus trabalhos na Comissão de Saúde. Beleza, maravilha, integre a comissão, tá tudo certo. Então, se foi consensual, um embate ou outro, tem, sem dúvida. Justamente o Juninho Souza, né? Hoje pela manhã ele mandou uma mensagem para mim, bom dia, ontem já deu problemas na nova reunião para a comissão permanente. Quais problemas? Ele teve um problema de que ele queria ser o presidente da comissão de saúde, foi feita uma votação. Bem, a votação ele perdeu. Só que daí de bom senso, o Carlinhos, não, vamos evitar esse tipo de imbróglio e tal. E eu até concordo com o Carlinhos, né? Assuma a presidência. O Carlinhos foi lá, humildemente, colocou o cargo à disposição, falou, pode assumir sem problema nenhum. A gente sabe do seu trabalho na saúde, e tomara que você faça um bom trabalho, presidindo a Comissão de Saúde. É isso que a gente espera. Sim, agora nessa Comissão da Saúde, presidida pelo Juninho Souza, o que muda? Porque o Juninho fala que ele tem muitos poderes como vereador. Essa presidência, hein, ela dá mais poderes para ele? Eu acho que dá mais responsabilidades. Porque eu acho assim, muito complicado você falar assim, o vereador tem um poder. O poder é simbólico, o poder não é real. Um poder muito simbólico. Assim, eu acho que o fato dele integrar, assim como eu integro a Comissão de Educação, eu acho que, pelo fato de eu ser professor e entender a sala de aula, eu tenho a obrigação de ocupar uma comissão
em que eu tenho know-how para poder discutir alguns temas relacionados à educação do município, como as verbas são destinadas. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Eu não vejo isso como um poder, vou impor alguma coisa. Não, é uma responsabilidade. Da mesma forma que o Juninho tem que ter imbuído no seu mandato uma questão de responsabilidade em ocupar essa pasta. Essa comissão. É uma comissão importantíssima, né? Comissão de Educação e Comissão de Saúde são responsáveis por praticamente a análise de 2/3 do orçamento. Duzão, o Juninho Souza, geralmente, alguns problemas com a justiça acabaram se deparando justamente na questão da saúde, que são invasões na Santa Casa. Por que invasões? Recentemente ele teve um boletim de ocorrência. Foi arquivado no Ministério Público, mas agora, novamente, no último dia 5, ele esteve na seccional na cidade de Ourinhos, um depoimento, mais um boletim de ocorrência falando sobre invasão. Não fica um pouco contraditório? Ele presidiu uma sessão que fala de saúde ali? Mas ele quis. Ele quis. Então, mas remete para a Comissão de Ética, onde o senhor preside. Então, eu espero não trabalhar na Comissão de Ética. Até para contextualizar, né? Eu espero que nós, 13 vereadores, tenhamos 2 anos pela frente que sejam saudáveis, produtivos, né? Eu não quero, sinceramente, ter que abrir algum tipo de procedimento na cadeira da ética e tal. Acho que, não, vamos pensar que o melhor vai acontecer. É isso que eu penso. Houve uma denúncia da Santa Casa contra o Juninho, ainda naquele momento do auge da pandemia, em que ele entrou no hospital para averiguar possível contaminação cruzada. O hospital entendeu que ele invadiu. Essa denúncia, além da esfera judicial, foi parar também na Comissão de Ética da Câmara de Santa Cruz. Ele foi, inclusive, punido, mas também ganhou na justiça o direito a permanecer na sua função. E essa segunda denúncia, a qual o Dário se referiu, é mais recente, quando o Juninho também entrou no hospital para, segundo ele, fiscalizar a falta de poltronas para acompanhantes. Um tema que vocês falaram, inclusive, durante a sessão. Eu me recordo, se estiver errado, você me corrija. Até você deu razão ao Juninho no assunto. É um problema, óbvio, faltar poltrona para os acompanhantes. Você citou um caso seu, da sua esposa, você pode até falar sobre isso. Sim. De novo, houve uma denúncia da Santa Casa contra o Juninho, entendendo que ele invadiu o hospital. Ele foi depor na CPJ aí outro dia, porque ele detém foro privilegiado. Sobre este último caso, eu não sei se já tem denúncia na Comissão de Ética. Ele foi ontem, Diego, depor na Polícia Civil em Ourinhos. Mas eu não sei se já tem denúncia na Comissão de Ética. Se tiver, é você que também vai analisar. Se Adilson e os outros membros. Exatamente. E aí, se a gente pode chegar ao tema Comissão de Ética. Não vou ser leviano, Duzão, em falar aqui, porque eu não acompanhei de perto a legislatura da qual você faz parte, reunião de comissões, então não vou ser leviano sobre o contexto de hoje. Eu acompanhei muito mais a legislatura passada e essas comissões era meio que uma formalidade. Tinha muito vereador que compunha algumas das comissões da Câmara em legislaturas passadas que chegava lá numa hora só para assinar, mas não discutia de fato, não se inteirava daquela temática da qual a comissão, para a qual a comissão deveria se dedicar. Era uma simples formalidade. Tem que ter a comissão, tem que ter o presidente e vice-membro, dividia-se, fazia um rateio ali e não tinha uma participação. Não sei como está sendo na atual legislatura. A única comissão que eu acompanhava e sempre tinha aí sim uma mobilização era a de ética, porque ela acabava analisando eventuais denúncias. Como é que você pretende lidar com justamente essa comissão que, até onde acompanha o bastidor de Câmara, é a única que de fato chama mais atenção? Reverbera, a palavra é essa. Como eu pretendo lidar? Na verdade é o que eu disse, eu pretendo não lidar. O melhor eu pretendo não lidar. que nenhum procedimento, eu prefiro e espero que nenhum procedimento caia na Comissão de Ética. Sim. Porque eu prezo pela boa convivência, pelo bom trabalho conjunto entre os vereadores. Eu acho que não... Agora, se cair, a gente vai analisar com a questão jurídica por trás, analisar as constitucionalidades, aquilo que é certo, aquilo que não é, aquilo que infringe o decoro parlamentar ou não, e tentar ser justo. Não vou fazer nada sem injustiças aqui. Beleza. Com injustiças, aliás. Professor Duzão, vereador, convidado desta edição do Jornal Giro de Notícias, mande aí sua mensagem no WhatsApp 997726104. Ontem esteve aqui foi ontem o Niltinho? Esteve aqui? Antes de ontem. Antes de ontem teve aqui o Niltinho. A gente perguntou a ele, primeiro, um balanço de 2022.
aquilo que você entende ter sido o ápice da sua atuação enquanto vereador, o que você conseguiu de resultado dentro das suas propostas, aquilo que ficou pela metade, não se concluiu, e até mesmo uma avaliação da gestão Cingolani em 2022. Eu recordei junto ao Niltinho, Duzão, que naquela sessão onde o orçamento para 2023 foi votado, os vereadores pontuaram muitos problemas que ainda não teriam sido resolvidos, não estariam a contento, né? Queria perguntar o mesmo para você, né? Qual a avaliação que você faz do seu trabalho em 2022, aquilo que te satisfez, aquilo que não rolou da maneira como você esperava, e a avaliação da administração da cidade no ano que acabou agora? Bom, vamos começar pela minha atuação. Sim. Tá? Vamos lá. Eu trouxe uma relação daquilo que eu consegui produzir, né? Sim. E isso foi apreciado junto aos demais colegas na casa. Então, por exemplo, o projeto que dispõe sobre a criação do programa Selo Verde Empresa Sustentável. Isso é um projeto que eu e o Cristiano Miranda assinamos juntos. O projeto que dá a denominação de Complexo Educação Ambiental e Ecoturismo Orlando Vilas Boas ao conjunto de áreas já mencionadas, Abílio Castaldim, Parque Ecológico, tá? Não é só dar a denominação, mas também ações que visam questões de educação ambiental e ecoturismo. Então, um projeto que eu assinei. O projeto que veda a nomeação para cargos em comissão pela administração em âmbito do município, com pessoas condenadas criminalmente nas condições previstas. É um projeto que inicialmente era do vereador Fernando Bittencourt, que eu propus uma ideia através de emenda e ele me convidou para que assinasse em conjunto o projeto. A Política Municipal de Prevenção de Pragas Urbanas é um projeto que eu assinei e foi apreciado pela Câmara, foi aprovado. O projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade em agências bancárias de instalar placas de proteção sanitária, também um projeto de minha autoria. O projeto que institui a campanha Janeiro Branco de Saúde Mental e Visibilidade do CAPS, também um projeto de minha autoria. Para o ano de 2022, a Semana Março Pegajoso de Rock and Roll no município também é de minha autoria. O projeto que institui e inclui no calendário oficial do município de Santa Cruz do Rio Pardo o Raul Rock Reunion, é minha autoria junto com o vereador Cristiano Miranda. O projeto que dispõe sobre o programa de energias alternativas em habitações de interesse social também é de minha autoria. E alguns projetos que ficaram para trás, para serem apreciados nesse ano, que estão protocolados, um projeto que é o que determina a obrigatoriedade de distribuição gratuita de protetor solar na rede municipal para pessoas portadoras de albinismo e também a funcionários que trabalham exaustivamente embaixo de sol, tá? Isso aí vai ser articulado ainda, está protocolado na Câmara Municipal para dar entrada agora. Um projeto que institui a campanha de check-up das mulheres para alerta e prevenção de doenças também deu entrada no ano passado, mas ainda não iniciou o processo de tramitação, mas está protocolado. Projeto que institui a política municipal de incentivo a cursinhos populares e comunitários também deu entrada, está em processo de estudos. Cursinho pré-vestibular, é isso? Sim, para que a prefeitura ela ceda espaços, tá? E inclusive alguns materiais para que possam ser utilizados por pessoas de baixa renda para poderem estudar e tal, fazer um cursinho pré-vestibular. Então isso está em pauta também. E o projeto, né, o último deles, é o que dispõe sobre a implantação do Programa Municipal de Vacinação contra HPV. Tá? Então, esses projetos, esses últimos 4 que eu li, eles foram dados entrada, estão em fase de estudo e certamente ao longo desse primeiro trimestre eles serão votados. Tá? Então, assim, em termos de projetos, esses são os balanços, o balanço que eu posso colocar. Em relação emendas parlamentares, 150 mil do Chinalha para LED, 100 mil do Tato para saúde, equipamento e material, 100 mil do Arlindo Chinalha para saúde em custeio, 250 mil do Gianazzi para alojamento na Delina Loi. Esse tem um asterisco porque ainda está em fase de adequações em termos de documentos para que se faça o recebimento pela creche. Pela creche não, pela Delina Loi. 450 mil do Agostinho para saúde em custeio e 40 mil do Enio para esporte. Esse balanço eu trago aqui, que essa de 450 mil do Agostinho é parceria minha com o Miranda por sermos o mesmo partido. Então, no total, em 2 anos, foram 1,1
milhão em emenda, 1.100.000 reais. Eu acredito que é um balanço favorável. Por quê? Porque eu não vendi o meu apoio. Então tem deputados aqui que me procuraram, que eu também procurei. É o que eu falo, vai para São Paulo, passa o chapéu. Claro. O que vier é lucro. Estamos em São Paulo, já vamos buscar algumas emendas, algumas obras pontuais. Beleza, maravilha. Estamos lá, passa no outro gabinete que está do lado e passa o chapéu. Aproveita a viagem. O que vier é lucro. Então é o seguinte, eu fui algumas vezes para São Paulo, e eu posso falar aí que de todas as vezes desses 2 anos que eu fui para São Paulo, eu não devo ter gastado R$2.000 e voltei com 1,1 milhão em conta. Tá? Com exceção aos 250.000 do Gianazzi, que ainda está no prelo, para que seja repassada, devidamente repassada. Ou seja, felizmente, eu fui o vereador que conseguiu uma maior quantidade de verbas através de emendas. Isso me faz melhor que algum outro vereador? Não, cada vereador tem um jeito de trabalhar. Tá? O Juninho tem um aspecto dele de fiscalizar? Tem. O tio Carlinhos tem um jeito dele de trabalhar? Tem. Cristiano Miranda, Lorival, todo mundo tem o seu jeito específico para trabalhar. Eu, através dessa relação com parlamentares, consegui emendas? Consegui. Não me faz melhor com o vereador. Mas assim, estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo valer o subsídio que eu recebo, tá? Através desse trabalho de propor projetos de lei e também buscar recursos para Santa Cruz. Sem vender a minha dignidade. Porque tem vários aqui que eu não trabalhei na eleição, mas mesmo assim eu consegui trazer verbas. São 2 perguntas rapidamente. Você mostrou projetos, você conquistou emendas. Se conseguiu fiscalizar também? A primeira pergunta. Consegui fiscalizar. Eu fiz algumas denúncias ao Ministério Público. Uma delas, a última delas foi em relação ao manancial que estava degradado e a Polícia Florestal foi lá, né? Eu não vou citar o nome porque isso pode gerar conflitos jurídicos e tal, perseguições e tal, mas felizmente a polícia foi lá, o Ministério Público conseguiu fazer o seu serviço da forma mais clara possível, tal, teve autuações, tá? E felizmente a mata ela vai ser, né, já começou o processo de cercamento para poder fazer o devido plantio para recompor a mata ciliar do lugar. Fiscalização de obras. Tá? Lá na minha página no Facebook, eu sempre sou transparente, eu fui visitar lá no Parque Ecológico, né, a construção das lanchonetes, eu fui visitar as creches na estação, creche no Jardim Paulista, muro do cemitério, fui verificar falei dessas creches, fui fazer visitas também aos novos loteamentos, o Iara e também o Imperial. Então assim, a gente, né, além daquilo que já existe, fazer fiscalização junto à vigilância sanitária, para alguns lugares que estavam tendo problemas com pragas, etc. Então assim, a gente está fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível e felizmente, né, eu posso falar aqui nos microfones dessa rádio que de todas as pessoas que entraram em contato comigo, eu consegui dar uma devolutiva. Eu não deixo ninguém para trás, não fui omisso com ninguém. Inclusive tem um assíduo ouvinte dessa rádio, o Shell, que não me deixa mentir. Tá? Um grande amigo, mas não faço pela amizade. A gente faz pela investidura do cargo. Não pergunto se a pessoa votou em mim para eu fazer alguma coisa para essa pessoa. Acho que não é por aí. Sou um representante? Sou. Tem que fazer para todos. Não estou perguntando o RG de ninguém, não estou fazendo cabresto de ninguém para votar em mim ou não, ou se votou em mim ou não. Faço porque moralmente é isso que eu tenho que fazer. A segunda pergunta, nesse raciocínio, você disse agora há pouco na sua resposta também, e por 2 vezes, acabou enfatizando. E a gente conhece o vereador Duzão quando coloca esse tipo de palavras. Eu não me vendi, eu conquistei tudo isso e não me vendi. Tem algum amigo seu que acabou se vendendo? Não sei. Porque quando a pessoa se vende, é foro íntimo. Aí eu não posso invadir o foro íntimo. Ela com travesseiro, né? Exatamente. Ô Duzão, você fez um balanço, inclusive, estatístico da sua produtividade ao longo do ano. Na minha pergunta eu também incluí um contraponto. O que não deu certo individualmente
e até coletivamente a Câmara falhou, na sua opinião, em algum momento esse ano, e a avaliação da gestão Cingolani. Como é que a cidade foi administrada nesse 2022 que tivemos aí, né? Na verdade, segunda parte da pergunta, que é o primeiro muito extenso. Exatamente, né? Então queria que você complementasse isso, né? Eu acho que acho não, tenho certeza. Não posso achar. Eu tenho certeza disso que eu estou falando. O Diego, o prefeito Diego, meu amigo, né, ele fez uma gestão muito boa. Porque se a gente parar para analisar, o primeiro ano de mandato do Diego foi um ano muito complicado. Independentemente de quem ocupasse a cadeira, se fosse Murilo Salles, se fosse Severo, se fosse Diego, teria uma grande dor de cabeça para enfrentar a pandemia. E o Diego é um cara que, na minha opinião, ele tem muito know-how para a saúde. Então, acho que ele conseguiu fazer boas costuras, tomar boas decisões, e isso fez com que ele saísse por cima nesse aspecto, né? Ele conseguiu contornar tudo isso e conseguiu dar um retorno para a população dessa volta à pandemia, né? Eu acredito que agora dinheiro em caixa, né? A cidade está bem, a saúde ela caminha muito bem. A Annelise talvez seja uma das grandes secretárias, né? Eu rasgo a seda aqui, por quê? Porque realmente é uma pessoa que tem um pulso muito forte para poder tocar uma pasta tão complicada. O meu amigo Rogério Plina também está tocando muito bem a educação, né? Que são áreas que eu tenho um pouco mais de familiaridade. A saúde é muito complicada, por quê? Porque a saúde, eu costumo fazer analogia que é que nem uma torneira. Que nunca fecha. Que nunca fecha. Porque enquanto tiver pessoa viva, vai ter pessoa doente. E hoje, a gestão de saúde pública que nós temos em Santa Cruz do Rio Pardo, ela tem um processo importante que se constituiu, que foi a gestão do Diego enquanto secretário. E o Diego, ele soube pensar muito bem o nome da Annelise em termos de poder fazer uma boa gestão e poder dar abertura para que ela a fizesse. O seu colega de partido e ex-prefeito doutor Otacílio, nesses microfones, disse que a saúde de Santa Cruz vai mal. Você acha que isso tem cunho exclusivamente político ou a avaliação do médico pesa? E ex-prefeito, claro. Olha, é uma pergunta muito difícil, porque eu acho que talvez uma pergunta contaminada, ou uma resposta também contaminada. Por quê? Porque há um racha. Entendeu? E assim, é difícil eu entrar nessa seara. Enquanto vereador, eu vejo que as coisas estão funcionando. Okay. Existem pontos, né? A saúde nunca vai agradar ninguém. É porque é uma torneira aberta. E se a torneira está aberta e jamais vai ser fechada, é o que eu disse, enquanto tiver pessoas vivas, há pessoas doentes, há pessoas enfermas. Então isso vai ser sempre um problema a ser tratado. Então, se a gente parar para analisar, existe um cunho político? Existe. Existe o fator técnico do Otacílio enquanto médico? Existe, sendo, não posso desprezar isso. O médico experiente e tudo. Mas na minha visão, eu não posso comentar aquilo que o Otacílio falou, mas a minha visão em termos de saúde pública é que a saúde está bem. Tá? Eu acredito que o atendimento está sendo feito da forma mais adequada possível. Existe problemas? Existe problemas, sem dúvida nenhuma. Qual é o papel dos gestores da saúde pública, o papel da Annelise? Identificar esses problemas e, no mínimo, minimizá-los, porque acabar não vai. Tá? É impossível, humanamente impossível, acabar com problemas na saúde. Tá? Porque o argumento Sim. é, tem vivo, tem doente, então nunca vai acabar o problema. Vereador, você está elogiando a Secretaria de Saúde e a minha pergunta é em cima disso. Se eu fosse prefeito, eu chamaria a Annelise para ser secretária. Não estou elogiando. Não é simplesmente um elogio. Um elogio, você é um ótimo jornalista. O Diego também conduz muito bem o seu programa, uma pessoa que tem intelecto para poder tocar o programa. Não, a Annelise, assim, é uma sofisticação, assim, em termos de lidar com as pessoas, porque é muito polida, muito educada, e eu vejo que ela faz um serviço adequado, né, a contento para a nossa população. Então, é uma pessoa que merece o meu respeito, sem dúvida nenhuma, pela forma com que ela me trata, pela forma com que ela trata as pessoas com que ela trabalha e pela forma com que ela conduz a saúde no município de Santa Cruz. A minha pergunta, então, é em cima disso. O governo Diego Cingolani estaria preparado hoje para perder uma secretária com tanto talento, onde o senhor vem colocando? Isso aí é uma questão do Diego, né? Uma questão
Eu acredito que o Diego não seja louco de fazer uma exoneração da Annelise, né? Por todo o trabalho que ela faz, né? Então, assim, pode ser que existem mistérios entre o céu e a terra que a nossa vã filosofia não compreende, mas a princípio eu acredito que ela continue sem dúvida nenhuma, assim como outros, né? O Rogério Plina é um cara que desempenha um papel muito importante na educação, né? Principalmente em relação a quem trabalha, né? Aos trabalhadores da educação, que muitos deles vieram falar assim, o Plina foi um cara que ele tem decisões simples, mas que são diretas aí para fazer com que as coisas funcionem. Muitas pessoas vieram falar isso para mim e, sinceramente, eu não esperava menos dele, porque eu sei que é uma pessoa competente, uma pessoa honesta. Tá? Assim como outros secretários, a Carla do Obras também é uma pessoa que trabalha muito bem, tá? Faz um trabalho muito bacana na pasta que ela dirige. A Renata Sartori na Cultura. Veja bem, passamos anos muito problemáticos em relação à pandemia e o que foi feito na cultura? Nada. Não foi feito nada na cultura assim que saltasse os olhos da população, porque o que tinha que ser feito? Você tinha que trabalhar com lives, com Lei Aldir Blanc. Então, o nada que eu digo não é que a Secretaria de Cultura ela pegou e cruzou os braços na pandemia. Não, muitas coisas foram feitas em termos internos, adequações, tá? Para que isso depois fosse colocado para que a população tivesse acesso. Então, o primeiro momento foi a questão das lives, a questão da Lei Aldir Blanc, de como isso foi distribuído, e eu também acredito aí boa parte desse sucesso da cultura ao ex-secretário Fred Botelho, e agora a Renata, né? Renata, e eu parabenizo o Diego também por ter bastante mulheres aí nas secretarias, fazendo bom trabalho, a Laura no meio ambiente, enfim. Duzão, você acabou elogiando várias secretarias, e aqui é comum, muitos vereadores, outras pessoas ligadas também à política aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, elogiando demais o setor do esporte, Secretaria do Esporte. Inclusive um elogio do ex-prefeito, doutor Otacílio, colocando um ponto forte na administração do Diego Cingolani. Você também segue esse pensamento? Sim, sem dúvida, né? O Adriano Campanha é um cara que tem realizado um ótimo trabalho, né? Eu, sinceramente, pelo dinheiro que o esporte recebe, o Adriano Campanha, junto à sua equipe de profissionais, né, todas as pessoas que estão trabalhando no esporte, estão tirando lei de pedra, sinceramente, né? Fazendo as parcerias, né? Esses dias, através de uma dessas emendas aqui, o Adriano Campanha, uma dessas emendas era do esporte para a construção de uma academia ao ar livre ali na praça próximo ao tiro de guerra, né? Vai ser construída ali, a emenda que eu consegui. O Adriano, ele teve a humildade de, agradeço por você ter corrido atrás dessa emenda para construir isso. Nós do esporte estamos trabalhando para que isso seja feito o mais rápido possível para ser entregue à população. Então, assim, é um cara que está trabalhando bem, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo profissionalismo do Adriano Campanha e a todos, né? Estende-se a todos os funcionários do esporte que estão vestindo a camisa junto com ele para fazer com que esse sucesso seja algo compartilhado. Duzão, nessa esfera de análise das secretarias, da gestão Cingolani no ano 2022, nós tivemos recentemente uma entrevista que o Dário gravou com o prefeito Diego na Santa Casa, quando da entrega de um novo quarto reformado pelo movimento Acorda Santa Cruz ao hospital. Na ocasião, o Dário também questionou o prefeito sobre um caso envolvendo o secretário de Finanças, o João Zarantonelli, que está sendo acusado por uma munícipe de injúria. A munícipe falou à Polícia Civil, fizemos matéria trazendo alguns trechos do boletim e o próprio Zarantonelli deu a versão dele nos microfones da 104 FM. Só que na entrevista em que o Dário questionou o Diego sobre uma posição deste episódio, ele foi além e deixou transparecer que mudanças no alto escalão do governo devem acontecer pelos próximos meses, não envolvendo apenas a finanças, e que fique claro, ele não afirmou que o Zarantonelli será exonerado, mas, para bom entendedor, pingo é letra. E aí deu a entender que mudanças podem acontecer nessa pasta e em outras envolvendo o alto escalão do governo. Eu perguntei para o Niltinho, que esteve conosco anteontem, se na relação dele enquanto vereador com os secretários, ele foi bem atendido, houve uma boa conversa e se ele estaria insatisfeito com algumas das áreas.
É sempre melindroso colocar vocês na posição de ter que avaliar um secretário, por mais que a gente separe a pessoa do homem e mulher pública, a gente está falando da função institucional dessas pessoas, mas também é papel do vereador, você representa muita gente. Na sua avaliação, em termos de alto escalão de governo, para vocês vereadores, foi tudo a contento, em especial para você, a relação institucional entre você e os secretários foi boa, eles lhe atenderam nas suas demandas, e como é que você imagina essa troca? Se para você realmente é necessário essa troca, é algo que depende muito da vivência do prefeito, do seu gabinete, de quem está lá embaixo. Eu vejo assim, todos os secretários que eu procurei, todos foram muito cordiais comigo, porque eu acho que é uma via de mão dupla. Claro. A gente tem que respeitar as pessoas para que você tenha respeito. Então, assim, eu não tenho porquê, nesses 2 anos de vida legislativa, de tratar mal alguém. Sim. Porque o feitiço pode virar contra o feiticeiro, entendeu? E não é do meu feitio fazer, né, picuinha com ninguém. Então, assim, eu só quero ser tratado bem. E como que eu tenho que fazer por merecer um bom tratamento? Ser recíproco, entendeu? Então, todas as pessoas que me procuraram, o que eu procurei, a gente age com reciprocidade a ponto de ser bem tratado e tratar bem, ponto final. Então, assim, tudo que eu pedi para os secretários, né, todos os anseios de munícipes que eu levei até os secretários, felizmente, todos fizeram o que podia ser feito. Tá? Eu sei que tem coisa que é difícil, tem coisa que é complicado, que foge da esfera de um secretário, mas todos eles foram muito atenciosos comigo, muito respeitosos, então acho que no frigir dos ovos a minha avaliação é muito positiva. Sim. Desses 2 anos de governo. Eu acho que o Diego está conduzindo muito bem. Tá? Para 2023, quais os pontos que tem que melhorar na sua avaliação? Em termos de região da cidade ou em termos de serviço que tem que ter uma melhora, obras estruturais, qual é a avaliação do vereador? Eu acho que a questão das obras serão entregues ao longo desses 2 anos. Né? Por quê? Porque a Codesan assumiu tudo aquilo que essas empresas picaretas que participam de licitação e abandonam, a Codesan vestiu a camisa, né, os funcionários da Codesan, né, toda a diretoria, fizeram um esquema, um mutirão, uma força-tarefa para resolver os problemas de infraestrutura do município. Inclusive a questão da massa verde, né, que está sendo debatida agora. Né. Então eu vejo o seguinte... o fato da Codesan ter entrado em cena para poder retomar todas essas obras dessas empresas picareta que participam de licitação, pegam uma fatia do bolo e vazam, então, o fato da Codesan ter entrado nisso aí de cabeça, né, para poder tocar isso, significa que eu acho que tem gestão assim, para poder trabalhar, fazer as equipes de trabalho, colocar nos lugares e fazer com que as obras sejam entregues. Então, acho que esse é um primeiro passo. Porque aí não depende de licitação, aí depende simplesmente do executivo mandar o projeto de lei, da prefeitura, da Câmara Municipal poder colocar isso em pauta para ser votado e fazer com que o executivo, através da Codesan, cumpra aquilo que tem que ser cumprido, que é a entrega dessas obras. E todas que eu acompanhei, as equipes da Codesan muito bem formadas, né, eu converso bastante com o Barata, né? O Barata tem uma equipe, esses dias estava no CRAS, a estação ali, eu fui lá acompanhar as obras, reformou todo o madeiramento, tá? E essa obra tem, eu não lembro certo o prazo de entrega dela, mas tudo está acontecendo de acordo com o programado. Então as equipes da Codesan estão na ativa, né? Na creche Jardim Paulista, mesma coisa, fui lá acompanhar as obras, junto com o engenheiro, e eu acho que é por aí. Eu parto do princípio que os serviços essenciais, eles devem ser estatizados. Por exemplo, questão da coleta de lixo. Eu acho que tem que ter uma empresa dentro da Secretaria de Meio Ambiente, esse é um ponto que eu penso. Sim. Uma empresa dentro da Secretaria, tipo uma Codesan, não a Codesan, porque a Codesan entra como economia mista, né? Tem a maioria... hoje é autarquia, não é mais. É uma autarquia. Que era entra, economia mista. Mas entra com uma pequena quantidade de acionistas, né? Pelo menos era assim antigamente. Sim. Eu acho que deveria ter um setor dentro da Secretaria de Meio Ambiente que cuidasse tanto da questão da coleta de lixo, eu penso dessa forma, tá? Para que fizesse tanto o recolhimento de massa verde como o recolhimento de lixo. Eu acho isso importante. Porque se você depender dessas empresas, VM Rover deu problema, veio outras empresas... deveria ser municipalizado esse serviço, sim, como já foi em algum momento do passado. Eu acredito. Né? Pague um bom salário, entendeu? Eu acredito que isso tem que ser feito. Isso é uma política que eu tenho para mim.
né, de como eu geriria esse problema, que também é interminável. Enquanto tiver pessoa viva, vai ter produção de lixo. Então a gente tem que se sacudir no sentido de resolver essa problemática da melhor forma possível. De que maneira está sendo a sua contribuição? Está tendo uma certa cobrança ou não está tendo uma certa cobrança ao monitoramento em Santa Cruz do Rio Pardo? De que forma você avalia tudo isso, até porque já virou uma novela? Vamos esperar agora a questão do término dessa novela aí em relação à questão do pregão, né? E com relação àquilo que já passou, né, da questão da Samson, da Service, que estão querendo colocar no meio do rolo aí, isso é uma questão que a justiça vai resolver. Eu não tenho cacife, eu não tenho documentos necessários, né, e eu não tenho o poder. Bom, até tenho o poder de fazer um interrogatório, né, através da Câmara Municipal, só que é o seguinte, eu não tenho... É o que eu já falei aqui outra vez. Eu não tenho conhecimento técnico em termos de legislação tributária para poder opinar. Agora, a partir do momento em que a Justiça fizer o seu trabalho, resolver o problema e enviar isso para a Câmara, a gente toma as nossas atitudes. Aí sim. Agora, do ponto de vista pericial, do ponto de vista técnico, eu... né, coloco aqui de peito aberto as minhas limitações sobre o tema. Então é basicamente isso, Dário. Duzão, como foi sua relação com o ex-presidente da Câmara, Cristiano de Miranda, e o que você espera do Lorivaldo Raix agora no poder? Minha relação com o Cristiano Miranda foi ótima, né? O Cristiano é um cara transparente, na minha opinião. E eu acredito que o Lorival seguirá o mesmo caminho. Eu acredito que o Lorival ele tem assim como o Miranda não vou dizer tentou, mas ele iniciou um processo importante, que é o seguinte: a Câmara Municipal é um patrimônio público, certo? A gente vê aí, principalmente fim de ano, muitas empresas, muitas escolas utilizarem o prédio, e sempre que requisitadas ao longo de todo o ano, a empresa que quiser utilizar a Câmara Municipal vai ser muito bem-vinda, a escola que quiser fazer um teatro, fazer uma apresentação musical na Câmara, fazer uma formatura, enfim, sempre vai ser muito bem recebido, não vai ter problema. E só que para receber a população, você tem que ter as condições mínimas de infraestrutura. Tá chovendo dentro da Câmara Municipal. E ao longo de vários anos, nenhum presidente de Câmara teve a coragem de resolver isso. É um patrimônio público. O que o Miranda fez? Não, vamos chamar um engenheiro aqui, vamos trazer uma equipe, vamos resolver aquilo que dá para ser resolvido. Começou pelo telhado, a questão do vidro, tem que limpar a Câmara, tem que deixar a Câmara bonita. Óbvio. Por quê? Porque a população tem que usar. Entendeu? Foi feita para isso. E eu acredito que o Lorival vai ter essa ousadia que o Miranda teve, de poder resolver esses problemas. A questão da acessibilidade na parte ali, da onde os jornalistas ficam, ali tem um degrau. Eu acredito que o Lorival vai ter que fazer esse tipo de ajuste, né? Eu tenho certeza que ele vai mexer nisso, porque Cristiano Miranda já havia sinalizado, através de um engenheiro que foi fazer algumas vistorias lá, para que fizesse os devidos ajustes. Então tem um monte de coisinha que tem que ir ajeitando, e eu acredito que o Lorival ele tem pulso firme para fazer isso e terá nosso apoio, porque se é um bem público, se a população usa, sem dúvida nenhuma, acredito que tem que colocar condições adequadas para que o prédio permaneça em pé e funcional. Claro. No ano passado, Duzão, entre as votações mais polêmicas da Câmara Municipal, eu destaquei 2 temas. Inclusive falei isso na entrevista com o Niltinho, vereador que também participou ao longo da semana conosco. Houve aquela iniciativa por parte de alguns parlamentares de implementar em Santa Cruz as chamadas emendas impositivas, que acabou não prosperando, pelo menos do jeito que se tentou fazer, após uma mobilização muito grande sua, junto a munícipes, e a gente valorizou muito, inclusive, a sua posição aqui na rádio sobre aquele tema que, ao meu ver, era algo absurdo por inúmeros motivos, era um vício da política nacional que estava se tentando trazer para Santa Cruz. No final das contas, promessa do prefeito de investir mais nas entidades, retirou-se lá o projeto. E a promessa foi cumprida, porque lá na lei orçamentária apareceu. Isso. É bom que se diga. Sem dúvida. E você foi um dos vereadores que levantou a bandeira contrária ao projeto e reconheci, inclusive, aqui nos microfones da 104. Depois, houve o episódio, na última sessão do ano, do aumento do subsídio para a próxima legislatura. A partir de 2025, no índice de 60%. Eu fui contra esse projeto.
É evidente que a minha avaliação aqui não tem peso algum. O que vale é a avaliação da população, inclusive nas urnas, como alguns vereadores já nos disseram desde daquela fatídica sessão. Mas aí você votou a favor do aumento do subsídio no índice de 60% para a próxima legislatura, para os vereadores que assumirem, que vencerem as eleições e estarão na Câmara a partir de 2025. Para mim, o projeto, do ponto de vista ético-moral, ele é totalmente questionável. Foi o que eu falei aqui ao longo daquela discussão. Sim. Quando eu perguntei sobre isso, por exemplo, o Lorival, que já esteve conosco na semana passada, ele foi curto e grosso, disse, escreva o munícipe que não gostou, escreva meu nome num papel e cola na geladeira. E lá, em 2024, lembra disso na eleição. Não sei se foi um tom irônico, foi uma resposta dizendo o seguinte, que se avalie depois disso na hora de votar. Qual que é a sua posição após isso? Porque a gente não conversou logo após aquela votação, você não se manifestou a respeito durante a sessão. Não me manifestei. Isso, de alguma forma, prejudicou na sua avaliação a imagem perante o seu eleitor? Você se arrepende ou, mantendo a sua posição, como é que você a justifica? Não, eu não me arrependo. Sim. Não me arrependo. E vamos lá. Vou colocar alguns pontos importantes. Veja só, em 2009... foi o último ano em que houve reajuste, certo? Certo. Aí o que aconteceu? Beleza, reajustou em 2009 e em 2016 começou a ter reajustes inflacionários. O que aconteceu? Tiveram que devolver. Beleza, tiveram que devolver. Porque não podia ser anual, tinha que ser só... Agora, se de 2009 para cá os vereadores não tiveram peito e não tiveram coragem para poder fazer o devido reajuste, porque se a gente fosse corrigir a inflação hoje, em relação aos valores de 2009, o salário ia ser R$10.000. Fazer o devido reajuste. E não foi isso que foi feito. Entretanto, existe um outro fator. A Assembleia Legislativa condiciona o salário do vereador, o teto do salário do vereador. Sim. A gente não esperou a votação da Assembleia Legislativa. Se a gente esperasse, hoje o salário poderia estar R$10.000. Tá? Porque hoje a fração, não sei se é 1/3, 30%, acredito, do salário do deputado é o teto do salário do vereador numa cidade como Santa Cruz do Rio Pardo. Pois bem, hoje o salário foi fixado em R$7.500 para o presidente da Câmara e R$7.000 para os demais vereadores. Agora vejam os pontos. Os vereadores lá atrás não tiveram a coragem de, subsequentemente, nas suas legislaturas, ir fazendo as devidas correções. E agora a gente precisou fazer uma devida correção de todos esses anos para que o salário ficasse de uma forma adequada. E veja bem, nós não estamos votando o nosso salário, estamos votando o salário de quem vai entrar. E eu penso o seguinte, para se moralizar a política, para você ter heterogeneidade de ideias dentro de uma composição de um parlamento, você tem que ter um atrativo salarial para que dê condições para que o vereador trabalhe. Esse é um ponto. Então, se você coloca um salário de R$7.000, que é o que está posto hoje, aprovado, você vai atrair mais pessoas honestas, pessoas com boas ideias para poder ocupar uma carreira legislativa. Esse é um ponto. Segundo, eu falo por mim, eu vejo pela minha produção enquanto vereador. Não estou votando para mim, estou votando para a próxima. Eu apresentei aqui, nesse mesmo programa, uma série de projetos de lei de minha iniciativa e algumas delas em conjunto com outros vereadores. Eu apresentei aqui o balanço de emendas parlamentares em que eu consegui. Então quer dizer o quê? Hoje, eu não estou para bater recorde na Câmara Municipal. O único recorde que eu não quero bater é recorde de ir lá na seccional. Eu quero bater recorde, né, de ser um vereador honesto, de ser um vereador que traga investimentos para Santa Cruz, que traga boas ideias em termos de projeto para que as coisas funcionem. Então é o seguinte, para você atrair boas ideias, você precisa de uma boa remuneração, de boas condições. Você trabalha para ser reeleito? Olha, eu gostei da política. Posso trabalhar para ser reeleito, sim. Entendeu? Por quê? Porque eu vejo que eu sou uma pessoa boa. Boa em que sentido? Honesta, uma pessoa que é transparente. E eu desafio uma pessoa, mais uma vez, eu desafio qualquer pessoa que tenha entrado em contato comigo que eu não atendi. Que eu não, pelo menos, não ouvi os anseios, não repassei os anseios para
as pessoas que têm a capacidade de executar isso. Sobre a questão salarial, Duzão, eu tenho alguns... Não, mas se não terminou ainda, pode deixa continuar. eu só terminar. Sim. E eu acredito o seguinte, né? A população, ela pode enxergar a metade, o copo com a metade meio cheio ou meio vazia. Né? Porque é o seguinte, as pessoas têm que ir mais à Câmara Municipal para ver quem são os vereadores que trabalham e quem são os vereadores que criam confusão. Tá? E outra coisa, a partir do momento que o indivíduo ele está votando um salário de 7 mil, cobre o vereador. Da mesma forma com que as pessoas entram em contato comigo, eu não deixo ninguém a ver navios. Todas as pessoas, desde o início do mandato, que me procuraram, eu busquei atender. Nenhuma pessoa eu disse não ou ignorei. Não ignoro ninguém. Todas as pessoas, inclusive pessoas rejeitadas por outros vereadores que dizem que trabalham mais que eu. Eu atendi pessoas assim, atendi munícipes dessa mesma forma. Tal vereador, não sei o quê, que só quer barulho, eu busquei ele não me atendeu. Então, vamos resolver o problema. Eu costumo dizer o seguinte para o munícipe: você quer que eu resolva o seu problema ou você quer criar barulho? Se você quiser criar barulho, eu tenho um vereador para te indicar. Se você quer que eu resolva o seu problema, eu vou tentar resolver. E é isso. A partir do momento que a população aprender a cobrar do seu vereador, aprender a cobrar do seu representante, a questão do salário de 7 mil, ou de 10 mil, ou de 4 mil, isso não é uma questão a ser discutida. Por quê? Em relação à questão do funcionalismo público, votei sempre pelo aumento e briguei para que fosse mais. Aumento da educação. Eu cheguei no Diego, conversei, dá para ser mais? A questão dos agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemia. Eu fui atrás para tentar regularizar a situação para o aumento do piso salarial. Acredito que tem que ser valorizados. Luto pela categoria. Funcionários do Codesan, tem que ter aumento salarial adequado. Tem que ter aumento no Vale Alimentação. Sempre lutei para isso. Então é o seguinte, aí tem que separar o joio do trigo. Quem entra na briga só para fazer barulho e quem entra na briga realmente para conseguir alguma coisa. É isso que a população tem que ponderar. E o salário, tá? O salário ele pode ser um objeto de discussão. Pode, não tem problema. Estamos aí, mas pelo menos eu posso dizer que eu tive coragem de votar aquilo que eu acho que é necessário. Fazer um devido reajuste. E coisa que eu defendi aqui ou em outros carnavais. Eu falei assim, o dia que chegar para ser votado a questão do subsídio, eu vou votar com aquilo de acordo com o reajuste da inflação e ponto final. Foi aquilo que eu fiz. A inflação somada dos últimos anos. Somados anos, desde 2009. Sobre essa questão, é o seguinte, eu concordo que deve haver uma remuneração adequada a vereador. Não estou na ala dos proselitistas que falam que vereador tem que trabalhar de graça, é voluntário, justamente porque concordo também com o seu argumento de que para uma política heterogênea, onde a gente tem representantes de todos os estratos sociais, você tem que dar condições para que essas pessoas exerçam essa função. Ao mesmo tempo, Duzão, e agora eu vou fazer de fato um contraponto ao seu argumento. Pelo menos em Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade de 50 mil habitantes, com quase todos os políticos com os quais conversamos, o discurso é: vereador não é profissão. Vereador não é profissão. A política não é profissão. As pessoas têm as suas carreiras, as suas atividades e também exercem a política através da vereança. Quando a gente fala do índice que foi aprovado por vocês e vai a 7 mil, absolutamente dentro da lei, o argumento de que não foi feito o reajuste nos últimos anos, ele joga a favor de vocês, mas também temos que deixar claro que não é que vocês eram obrigados a dar esse aumento, tanto que eles não foram dados ao longo dos últimos anos. Optou-se... Mas não tiveram coragem. Aí são coisas diferentes. Aí você pode avaliar se faltou coragem, ou se eles escolheram politicamente não chamar para si esse ônus, e não foi, porque assim, não era que obrigatoriamente tinha que se dar o reajuste do índice a cada 4 anos. Tanto que não foi feito. Então foi uma escolha que vocês tiveram agora de implementar todos esses índices acumulados. Você trata ela como corajosa. Só que ao mesmo tempo, Duzão, eu vou pegar o valor cheio, que são 7 mil reais, que é para onde a gente chegou agora. 7 mil reais para a atuação de vereador, que em Santa Cruz do Rio Pardo, para a maioria dos políticos, não é entendido como profissão. Se a gente for comparar isso com a realidade do trabalhador mediano em Santa Cruz do Rio Pardo, se eu for além, você começou a entrevista falando que o Brasil, a partir de 2023, sob a gestão do presidente Lula, vai ter que lidar principalmente com a questão da fome. Você acha que justificar 7 mil reais para uma atividade que sequer a profissão desses políticos, ela é
honesta no sentido da ética da coisa, justamente num país em que vamos ter que lidar com a fome. Foram as palavras que você utilizou nesse começo de conversa. É isso que pega. Que tem que ganhar, que tem que ser adequado para o padrão de atividade de um político de uma cidade do tamanho da nossa, tem que ser agora. R$7 mil, nesse contexto que eu disse, dentro de um país que vai lidar com a fome. Foi assim que você começou praticamente nossa entrevista. Você acha que dá para olhar no olho do eleitor e falar, eu mereço ganhar R$7 mil, um político de Santa Cruz tem que ganhar R$7 mil, por exemplo, durante a campanha de 2024? Se você falar isso para o eleitor, você acha que ele vai concordar contigo? Daria o voto ao professor Duzão? Se você, durante a campanha, afirmasse, eu eleito, vou aprovar um subsídio para os próximos vereadores na casa de R$7 mil. Você acha que dá para justificar essa posição, pelo menos do aspecto ético e moral da coisa? Essa é a minha questão, entendeu? Olha, vamos por partes aí. Eu acredito o seguinte, eu enquanto parlamentar, tudo aquilo que eu fiz para poder ajudar o município, eu fiz. Eu acredito, aí é uma questão de uma conversa moral, claro, uma conversa comigo próprio. Tudo que eu fiz para poder ajudar o município, para contribuir com uma Santa Cruz melhor, eu fiz. Não prevariquei. E vou continuar não prevaricando enquanto o meu mandato for meu, eu estiver imbuído na cadeira de vereador. Veja bem, um secretário hoje, qual o critério de contratação de um secretário? Deveria ser técnico, ou não? Olhe para o secretariado do Diego. O Plínio é professor, a Annelise, da saúde, é enfermeira, a Lauren, eu acho que é engenheiro florestal, está no meio ambiente. A Carla é engenheira. A maioria do quadro é técnico. E esse quadro técnico, para poder executar um bom serviço, eu acredito que tem que ser bem remunerado. Sim, concordo. Se o próprio Zarantonelli tem formação na área de finanças, enfim. Eu não vou me estender a todos aqui, a Renata da Cultura também tem uma longa trajetória em relação à cultura, sabe daquilo que faz. Tá? E eu vejo o seguinte, para você ter pessoas produtivas, atrair pessoas produtivas, você tem que oferecer um bom salário. O Adriano Campanha também é um cara que está no esporte. Mas veja bem, a partir do momento em que você tem um vereador ganhando um salário e um secretário ganhando outro salário, você pinça um vereador para jogá-lo à secretaria. Sim. Agora, o que vai acontecer? Com essa questão salarial já um pouco mais próxima, o vereador, que tecnicamente poderia contribuir mais na Câmara Municipal em termos de ideia, imagine o Campanha como vereador, fiscalizando a questão do esporte. Aí até queimou minha língua. O Campanha, eu à época critiquei por ele deixar a Câmara e ir para o esporte. Mas eu acho que ele, como secretário, consegue fazer mais do que estivesse na Câmara. Mas eu acho que aí você minimiza a capacidade intelectual do indivíduo e superlativa o executivo e inferioriza a Câmara de Vereadores. Um secretário ganha bem, na sua opinião, aqui em Santa Cruz? Só um minuto, eu já vou responder essa pergunta. Eu acho que ele ganha o suficiente. Ganha adequadamente. O problema é que o vereador está muito abaixo. E aí, quando você superlativa o executivo, não, lá os secretários, eles são blindados e tal, e fazem o serviço, fazem a coisa acontecer, e aí você inferioriza a Câmara do Vereador. Não, é um poder diferente. É um poder fiscalizatório. Eu acho que tem que ter pessoas ali gabaritadas para poder exercer o serviço de fiscalização, tem que ter criatividade para você propor boas leis, tá? E ter boa vontade de atender a população. Porque isso acontece, o WhatsApp está aí, minhas redes sociais estão aí, e como disse, não deixo ninguém falando sozinho, vou trabalhar. Então é o seguinte, é esse tipo de pessoa que a gente quer chamar para compor a nova política, daqui, no caso em 2025, para exercer, pessoas que se sintam atraídas pelo serviço. Agora, você acha que é confortável para mim ir lá e ver um vereador falando um monte de groselha na sessão, tá? Que eu tenho que ganhar pouco para isso. O cara lá, que é isso, né? A população se envergonha pelo fato daquele cara tá... Eu não vou citar o nome do cara, mas todo mundo sabe quem é. O cara vai lá, foi um regaço dentro da Câmara Municipal. Eu acho que tem que ter um nível de civilidade, porque aquilo é um poder constituído. Existe o poder judiciário. Vai e faz essa zona que ele faz lá na frente do judiciário lá. O que o juiz vai fazer?
vai falar assim, conclui, vereador. Ele não vai falar isso aí, não. Ele vai pegar e vai algemar e vai mandar para cadeia. Então é o seguinte, vai lá e faz essa zona no executivo. Agora, por que a casa da mãe Joana, né? As pessoas têm a Câmara Municipal como casa da mãe Joana? Porque esse tipo de pessoa está dentro da política, fazendo rolo, ao invés de responder aos anseios da população. Esse é o meu pensamento. Dignificar o poder legislativo é algo que tem que ser feito. Né? Pode colocar o dedo na ferida? Pode, mas eu acho que tem que ter civilidade, tem que ter urbanidade, tem que ter respeito. E com respeito você consegue entrar em todos os lugares. Eu entro na Santa Casa e não tem boletim de ocorrência contra mim. Eu entro em qualquer escola do município e não tem. Sabe por quê? Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Quem é o responsável pelo departamento gostaria de falar. E dessa forma eu tenho trânsito livre em Santa Cruz. Por quê? Respeito. Inclusive, se um dia eu for a seccional, eu não vou lá para ser interrogado, eu vou lá para cumprimentar o delegado, a delegada. Por quê? Porque a minha índole é outra. Entendeu? Eu penso dessa forma, Diego. Professor Duzão, conosco aqui no Giro de Notícias. Mais alguma pergunta, Dário? Da minha parte não, Diego. Da audiência, eu vou duas manifestações, porque o tempo não nos permitirá para além disso. Uma é do ex-vereador Psyu, está na sintonia, mandando boa tarde. E ele avaliou o seu primeiro ano, Duzão, É o primeiro ano, não, é o primeiro biênio, né? Pro segundo ano, exatamente. Diz o Psyu aqui, ó. Eu avalio o primeiro biênio do vereador Duzão como tendo um bom mandato até agora. Confesso que me surpreendeu positivamente. E gostaria de pontuar a questão da reunião de comissões, da qual eu procuro participar ativamente em todas. E a minha crítica para essas reuniões é a falta de discussão sobre os projetos que entrarão em pauta. Só mencionam o que está no projeto, se está apto e passa para o próximo. Me surpreendeu negativamente a falta de interesse em participar das comissões de 4 vereadores, Milton, Pinhata, Bittencourt e Tavares. E só para concluir, aí você comenta, lembrando que o presidente Lorival mostrou interesse em publicar na TV Câmara também as reuniões das comissões. Então, tem uma mudança importante. O novo regimento interno vai promover a discussão de todos os projetos. E isso será transmitido. Então, isso já foi aprovado no regimento. Então, tudo aquilo que a gente fez anteriormente, Diego, e a população, era uma herança de outras câmaras municipais, de outras práticas. O que vai ser efetivado agora os projetos serão lidos integralmente, os pareceres serão comentados, tá? O parecer não vai ser lido, o parecer vai ser comentado, mas o projeto vai ser integralmente lido e vai ser transmitido à população, de acordo com o novo regimento interno publicado agora no final do ano. Muito bem. Obrigado, Psyu, e eu gostaria de rasgar uma seda para o Psyu. O Psyu a gente sempre teve um embate um com o outro. Mas eu acho que nesses anos, né, eu falei isso inclusive através dos microfones da tribuna da Câmara Municipal, e que a minha relação com o Psyu ela melhorou muito, a gente tem uma boa convivência, e eu fiquei muito feliz de ter botado o título de cidadão emérito para o Psyu, pelo atleta que foi e pela representação que ele tem na nossa cidade. Obrigado pela avaliação que você fez, Psyu. Vindo uma pessoa crítica como você, eu fico muito contente por essa avaliação positiva. Obrigado mesmo. Diego, em relação a uma colocação nossa aqui, sobre um tema comentado, onde o Lorivaldo Raix acabou enviando uma mensagem aqui, segundo a resposta que ele deu, de colocar ali o nome dele, um imã na geladeira, foi diretamente para um ouvinte que acabou questionando ele enquanto vereador. Isso, pois exatamente. O munícipe disse que lembraria, ok. E ele disse que em nenhum momento ele foi irônico, e jamais é irônico em relação aos eleitores, não é o perfil dele. Ele deu a resposta diretamente para esse eleitor, inclusive foi citado o nome aqui na oportunidade. Então não foi irônico, ele pede para o eleitor que coloque o nome de fato no imã e deixe na geladeira até 2024. Sim, mas ele disse que foi direto para o eleitor, isso, não para outros eleitores. Beleza, está dada a resposta então do Lorival sobre este episódio. Obrigado a todas e todos pelas mensagens, mas o tempo está esgotado, Duzão. Obrigado, viu, pela entrevista. Como diz o Dário Miguel, o Duzão é um dos vereadores que está sempre na boa ou na ruim. Não que consideremos as entrevistas boas ou ruins, ou as situações boas ou ruins nas quais nós nos encontramos, né? Mas sempre que solicitado e a sua agenda permite, o Duzão está aqui e responde a tudo, né, Dário? A colocação minha essa, né? Não tem? É sempre assim, não somente vereadores, não. Eu elenco alguns vereadores, o Duzão faz parte desse tipo de vereador que eu acabo colocando aqui, o Nilton que falou recentemente, o próprio Cristiano de Miranda, o Juninho Souza, o Lorival também, mas tem vereadores, meu amigo, que
que... Não vou citar aqui não, tá? Você convida uma vez, 2 vezes, então, qual é a pauta? Vai falar do quê? Vou falar de esporte com você, vai falar de política, caramba. Sim. Entendeu? Então, ainda mais quando tem um tema complicado, daí, pelo amor de Deus, parece que estamos num caminho aqui, eles estão em outro, fugindo. Isso acontece também com prefeitos, tá? Com deputados, é a classe política. Quem mancha a política aí são essas pessoas que não usam os meios de comunicação para levar uma resposta, seja na boa ou no ruim, para o seu eleitor, porque é através dos meios de comunicação que ele fala com a população. Então, essa é a minha crítica. Essa é a minha crítica. Valeu, Duzão. Mais alguma informação, colocação? Fique à vontade. Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a confiança da população, né? E me procurem. Eu estou à disposição, meu mandato está à disposição aí para resolver os anseios da população, aquilo que a população ela tem como algum tipo de problema, pode me procurar, tá? E agradecer aí a audiência até agora. Música. Opa! Música. Ó, eu tenho uma sugestão. Não, dessa vez eu... Não posso sugerir nada? Você é o cara que dá o play, né? É verdade. Você não, tem... É porque... eu vou deixar para depois. Então, morreu um grande cantor de pagode. Não. É verdade. Eu deixo para depois. Renatinho Boca Louca. Morreu o Renatinho Boca Louca, cara. Se o Adoniran Barbosa tivesse falecido, eu pediria uma Não, mas não vai falar mal do Boca Louca, não. Renatinho, não, é que eu não conheço. O Renatinho, Boca Louca nos 90. Que é isso, Duzão, pô? Não, eu conheço o Salgadinho Tá vivo, por enquanto. O Salgadinho, foi o ele era de qual mesmo? Catinguelê. Eu conheço o Alexandre Pires, que era do Só Pra Contrariar. O do Molejão, que é melhor que Beatles. O Anderson. Melhor que Beatles, né? Molejo é melhor que Beatles. Mas eu vou querer hoje aqui alguma coisa para sacudir um pouco os falantes da rádio. Opa, manda ver. Gostaria de escutar um Deep Purple, aqui, um Highway Star, por gentileza. Já está pinchada, como diria o compadre Paulão, a modinha para nós tocar um Deep Purple no final. Valeu, Duzão, obrigado, viu? Eu que agradeço, tchau. Abraço a todos. Vamos para um rápido intervalo, na volta, ainda hoje, destaques do setor policial, aqui no nosso programa. Giro de notícias. Quer atualizar o seu guarda-roupas? Então corra para a Hering Santa Cruz, na rua Euclides da Cunha 668 Centro. Na Hering, você confere opções exclusivas para compor looks cheios de personalidade e estilo. Comprando a partir de 3 peças básicas, ganhe descontos incríveis. Essa é a sua chance de renovar o guarda-roupas por inteiro. Nos siga nas redes sociais. Procure por @Hering Santa Cruz e fique por dentro das novidades em primeira mão. Visite a Hering e escolha seus looks preferidos. Hering Santa Cruz, rua Euclides da Cunha 668 Centro. Ligue 3372-2396. Siga o @Hering Santa Cruz nas redes sociais. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo desta corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção. Vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe profissional e qualificada para prestar o melhor atendimento, com os mais modernos equipamentos, sempre oferecendo rapidez e precisão nos laudos para o conforto e satisfação dos nossos clientes. Faça uma visita e conheça nossos exames e serviços. Tomografia computadorizada multi-slice de 32 canais.
ultrassonografia com Doppler colorido, densitometria óssea, mamografia digitalizada, radiografia digitalizada, exames cardiológicos, ecocardiograma com Doppler colorido, eletroencefalograma ECG, serviço Pax, onde seu médico acessa as suas imagens em qualquer lugar via internet. SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa. Agende hoje seus exames através do WhatsApp 14 99726 1150. Telefone 14 3373 2086. I need somebody help, not just anybody help. Nos dias atuais, a formalização é mais que necessária para muitos profissionais. O escritório Help está apto para auxiliar o microempreendedor individual, o MEI, desde a abertura do seu negócio, acompanhamento, orientações, além de declarações e pagamentos de guias. Nossa equipe te espera através do telefone 3372-9500 ou WhatsApp 99795-4863. Agradecemos a confiança dedicada ao nosso trabalho. Falou em construção? Lembrou Emerson Construções. Ligue 997229605. Tudo para sua construção. Realize seu sonho. Reformas, construções em geral. Emerson Construções oferece tudo, do alicerce ao acabamento, para a sua obra. Agora com equipe ainda mais completa. Com pedreiros, carpinteiros, encanadores, eletricistas, marceneiros, gesseiros e também com engenheiro responsável com mais de 20 anos de experiência no ramo. Construindo ou reformando, Emerson Construções está sempre com você. Ligue 997229605. Atende toda a região. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.br. Giro de notícias. Muito bem, confirmando a hora certa, 2:02, de volta, Giro de Notícias no ar pela Rádio Gostosa de Ouvir. Ó, hoje é sexta-feira, o primeiro sextou do ano, tem prêmio rolando nesta edição do Giro, tá? Hoje tem sorteio de prêmio exclusivo do Subway aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Dá tempo de você concorrer ainda. Mande pra cá mensagem preferencialmente de áudio, mas se quiser pode ser por texto, mas preferencialmente áudio pro 99772-6104. Diga seu nome completo, diga o seu bairro, diga eu quero um Subway. Daqui a pouquinho tem um sorteio, tá? Registrando e agradecendo a manifestação de muita gente ao longo do programa. A entrevista rendeu bastante, bem, muito interessante com o professor Duzão e nem deu tempo de trazer todas as manifestações. Mas pelo menos registrar aqui, ó, o Portuga da Codesan, ligado no programa. Um forte abraço. Ouvinte Isabel também mandando mensagem. Alô, Beto Estela Justo, ligado aqui conosco, também interagindo. Renatão Pintor, Alexandra, César Fleury, também o Walter Borracheiro, a galera que estava sintonizada desde o começo do programa, interagindo conosco. Alô, Irineu do Caldo de Cana, forte abraço, tamo junto. É nóis, alô, galera do Desmanche São Bento. E a todas e todos vocês que quiserem concorrer ao prêmio, vai mandando mensagem, daqui a pouquinho tem um sorteio, beleza? É o seguinte, vamos agora a algumas informações de utilidade pública. Aliás, é dica para as famílias que estão procurando aí ocupação para molecada durante as férias de janeiro, né? A Secretaria Municipal de Cultura desenvolveu uma programação bem legal na Biblioteca Municipal aqui da nossa Santa Cruz do Rio Pardo, a Biblioteca Professor Abílio Fontes. Começando com o programa de contação de histórias de férias. Contação de histórias de férias já começou, rola toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 14 horas, na Biblioteca Municipal Professor Abílio Fontes. É só chegar, levar os pivetes aí, a molecadinha, os guri, a partir das 14 horas. Às segundas, quartas e sextas-feiras tem contação de histórias de férias na Biblioteca de Santa Cruz. Também vai rolar uma oficina de desenho em estilo mangá. Aquele desenho estilo japonês bacana. Quem vai ministrar essa oficina é o artista Pablo Gaijin. Tem que fazer inscrição, tá? Entre em contato lá na biblioteca, fale com a Lídia.
Essa oficina é voltada para crianças a partir dos 12 anos de idade. Aquelas que estão no nível básico, que não sabem nada de desenho, e também para aqueles que já têm alguma noção. Haverá turmas distintas. O pessoal que entrar na turma do básico vai fazer oficina toda terça-feira, das 2 da tarde até as 16 horas. Aqueles que já têm uma noção, né, vão fazer a oficina às quintas, das 2 da tarde até as 4, das 2 às 4. A turma do básico de terça-feira, das 2 às 4, e a turma do nível médio vai ser quinta-feira, das 2 às 4, sempre na biblioteca. O pessoal que quiser entrar na turma do nível médio tem que passar por uma avaliação antes com o professor Pablo Gaijin, ok? Interessados, portanto, oficina de desenho estilo mangá, comparecer na biblioteca, falar com a Lídia, faça a sua inscrição. Essa oficina é para crianças a partir dos 12 anos. Vamos agora com os dados atualizados da Covid-19 em Santa Cruz do Rio Pardo. Ontem à tarde divulgado o novo boletim pela Secretaria Municipal de Saúde. Em 24 horas nós tivemos um total de 35 notificações para casos suspeitos de Covid. Tivemos 17 testes positivos relatados à Secretaria de Saúde e 18 testes negativos. Atualmente em fase de transmissão da doença em Santa Cruz do Rio Pardo são 124 pessoas. Na Santa Casa há um paciente internado com Covid em leito clínico setor ambulatorial. Recapitulando as principais informações, em 24 horas, 17 casos novos de Covid. No momento, 124 pessoas estão na fase de transmissão da doença. Uma pessoa internada na Santa Casa, leito clínico. Desde o começo da crise sanitária, Santa Cruz teve 17.100 casos de Covid. Destes, 16.784 se recuperaram da doença. E, infelizmente, com o óbito que nós registramos ao longo desta semana, uma mulher de 75 anos, estava internada na Santa Casa, o município atingiu a marca de 209 mortes em decorrência da Covid-19. Segue o alerta para a importância da vacinação. Confira o seu cartão, compareça na UBS mais próxima e atualize aí as suas doses da vacina contra a Covid, disponíveis para praticamente todas as faixas etárias, para todos os públicos. Confira aí a sua sequência, como é que está o seu esquema vacinal e atualize. Procure a UBS mais próxima, faça a sua parte, a vacina garante a proteção individual e coletiva. Recadinho agora do esporte. Segunda-feira começa a 38ª edição dos Jogos Santacruzenses, a principal competição de esportes da nossa querida Santa Cruz do Rio Pardo, Dia 9, segundona, a partir das 19 horas, no Ginásio de Esportes Anis-Abras, começa o evento. Aliás, para além das competições, a expectativa para a entrega da nova quadra do Ginásio de Esportes aqui de Santa Cruz. Pronta, um novo piso, moderno, mais adequado a diversas práticas esportivas e que vai ser, digamos assim, estreado oficialmente nos Jogos Santacruzenses a partir de segunda-feira, dia 9, 7 horas da noite. Logo no primeiro dia, nós já temos aí rodada, ok? De diferentes modalidades. Na segunda-feira à noite, o primeiro jogo, às 7h15, vai ser entre Cambará e Salto Grande. Esse jogo é do vôlei feminino, tá? Primeira partida da noite de segunda-feira, 19h15, logo após a cerimônia de abertura, vai ter vôlei feminino. O RDL Vôlei Cambará enfrenta Salto Grande. No segundo jogo da noite, às 8h15, nós teremos pelo voleibol masculino, grupo D, Cambará, aí sim, enfrentando o time de Ourinhos. Cambará e Ourinhos pelo vôlei masculino, às 8h15 da noite. Fechando a primeira rodada, no futsal masculino pelo grupo A, às 9h15 da noite, vão se enfrentar o Guarani contra o Paulistinha. Guarani e Paulistinha pelo futsal masculino serão os jogos na primeira rodada da 38ª edição dos Jogos Santacruzenses, segundona, dia 9, no Ginásio de Esportes Anis-Abras. Muito bem, confirmando a hora certa, 2h09, a galera interagindo conosco, mandando mensagens, o povo quer participar do sorteio do Subway também, tá todo mundo querendo, A nossa amiga Cassiana Martins quer concorrer ao Subway, mandou mensagem aqui também.
Tem gente falando com a gente, já. Vamos colocar agora. Ó, tá tocando até um Deep Purple aqui já no fundo, quase que eu me esqueço, né? Deep Purple daqui a pouco. Daqui a pouco, atendendo ao pedido musical do nosso convidado de hoje, já. Tem gente falando com a gente? Fala, povo. Boa tarde, família 104. Quero concorrer ao Subway Rosângela Piedade, aqui do Jardim Eldorado. Obrigado. Valeu, Rosângela Piedade, Jardim Eldorado. Fala, povo. Boa tarde, o Diego Eldorado, beleza? Aqui é o Aldir Anastácio, Jardim Leão. Eu quero concorrer ao Subway aí. Beleza, um abraço aí. Fica com Deus. Valeu, Aldir Anastácio, tamo junto. Fala, povo. Boa tarde, Diego. Tudo bem? Tudo bem. Quero concorrer ao lanche Subway. Regina Najib Queiroz, Santa Cruz. Valeu, Regina Najib Queiroz vai concorrer também. Eu quero participar do sorteio. Valentina Nogueira, do Jardim Planalto. Já anotei seu nome, Valentina, tamo junto. Quem mais aqui? Quero ganhar o Subway, a Larissa Caroline. Larissa Caroline, que a dicção do apresentador de vez em quando falha, né? O cérebro então nem se conta. A Larissa Caroline Piedade. Ela tá na rodovia Plácido Lorenzetti, na Água Azul, ouvindo o programa, quero concorrer também, já tá anotado aqui. Alô, Diegão, alô, Dário, quero o Subway também, André Santos, valeu. Também quero participar do sorteio, Alice Teodoro Biasi, da Vila São Judas, tá anotado aqui. Alô, Diego, boa tarde, quero participar do sorteio do Subway, a Cristina Campanha do Nascimento, Jardim Santana 1, valeu, galera. Daqui a pouquinho o sorteio, dá tempo ainda. Manda mensagem de voz ou texto pro 99772-6104. Diga o nome, o bairro e quero um Subway. Já tem o sorteio. 2h11, mais uma pauta nesta sexta-feira. O nosso repórter Dário Miguel foi fazer a cobertura da cerimônia de posse oficial da nova diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz do Rio Pardo. Hoje, inclusive, rolou um café da manhã, né? Também com a participação da imprensa local, lá no Salão da ACE. O Dário Miguel conversou com o vice-prefeito Edivaldo Godoy, que está como o prefeito em exercício. Afinal, o Diego segue nas suas férias e a gente vai trazer essa sonora, portanto, do Edivaldo. Agora você acompanha no Giro de Notícias. Giro de Notícias 104,9. Bom dia, Dário Miguel. Bom dia, o Diego Singolani aí na rádio. Bom dia a todos os ouvintes. A troca sempre é bem-vinda, né? E nesse caso aqui, Dário, principalmente em relação ao comércio, a gente pode ver pela jovialidade dessas pessoas que estão aqui que vai ser muito bom para o município, será muito bom. E a gente vê que o Renan, o novo presidente que assume agora, uma pessoa bem jovial também, que vai trazer novas ideias. A gente já vê principalmente aqui pela sede da Associação Comercial, que já em plena reforma, e com as ideias que o Renan está lançando aí, com certeza quem vai ganhar é o comércio. O Renan, durante a entrevista, tão logo quando assumiu a Associação Comercial, ele falou da importância de uma parceria da Prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. Você, enquanto prefeito, também entende que essa parceria trará muito benefício para a população santacruzense, principalmente para o consumidor, para o comerciante? Com certeza, a Prefeitura Municipal, pelo menos no governo Diego Singolani, eu creio que nos anteriores também, mas eu faço parte agora do Executivo, e o Executivo, agora no governo do Diego, realmente tem estreitado os laços com a Associação Comercial, tem tido uma participação bem grande da Prefeitura Municipal, e com a presença agora do Renan, provavelmente esses laços vão se estreitar muito mais e novas ideias virão aí e serão bem acatadas e ajudados aí pela Prefeitura. Edivaldo, no passado eu lembro que a Prefeitura, através do comandante, ou seja, do prefeito, que estava na oportunidade, um dia foi questionado, inclusive uma reportagem nossa, sobre a decoração das ruas de Santa Cruz do Rio Pardo, sobre principalmente Euclides da Cunha, Conselheiro Dantes, ruas aí em que, principalmente na reta final de ano, são decoradas naquele clima natalino. Ele disse que ele decora alguns pontos, que ele decorava alguns pontos de Santa Cruz, principalmente a Praça Deputado Leônidas Camarinha. Já a parte comercial era de total responsabilidade da Associação Comercial. Agora, você como prefeito, nessa parceria, Diego Singolani, Edivaldo de Godoy, você também segue o mesmo pensamento ou acha que não? Ou seja, a decoração tem que ser por completo? Olha, nós temos aí um trabalho do Diego, em que Santa Cruz do Rio Pardo vai agora mostrar o seu caráter turístico. Então, nada melhor do que a gente fazer aí toda a parceria com o pessoal do comércio, a Associação Comercial,
para que toda a cidade ela seja atrativa para a população. Então o comércio faz parte brilhante do município e precisa realmente da participação da prefeitura. Com certeza o Diego vai estar ajudando nessa parte da eliminação e de fazer, no que for possível, fazer o comércio crescer muito mais ainda. Não querendo fazer um balanço, mas já fazendo o balanço, até porque você está em exercício no cargo. Esses dias, o prefeito volta já, o prefeito Diego Cingolani volta já na próxima semana. Como foram esses dias no comando do Executivo em Santa Cruz do Rio Pardo para você, de volta? Olha, a gente está substituindo o Diego e de uma forma que não comprometa nada. Enfrentamos algumas situações aí adversas, tanto interna quanto externa, várias pessoas procurando o prefeito, vários munícipes reclamando de algumas situações, e a gente foi a fundo buscar. Daqui a pouco mesmo estou indo com o Claudinho Antonioli lá em Sodrélia, uma reclamação teve lá, a gente vai em loco ver o que está acontecendo. E a gente tentou fazer o que o Diego faria. Se os problemas viessem em proporção maior, é lógico, aqui é uma equipe, não é o Diego sozinho que resolve, é a equipe que resolve. Eu estaria, como fiz em alguns casos, contatando aí os demais secretários, pedindo ajuda e tentando fazer o que realmente o Diego faria. Completaram 2 anos do governo de vocês. Hoje tem mais para lamentar ou para comemorar? Comemorar, com certeza. Santa Cruz do Rio Pardo agora com o Diego Cingolani, eu suspeito um pouco em falar isso aí, é lógico, mas a abertura que nós temos com o Diego é outra. Eu estou dizendo nós, todos os funcionários da prefeitura, toda a população. Se você chegar ali, você conversa com o Diego, você conversa com qualquer secretário, a abertura é enorme e inclusive comigo, qualquer pessoa quiser conversar comigo, como passaram vários esses dias, aquela história da humanização, ela está em pleno vapor, está acontecendo. Pode ter uma falha aqui, uma falha ali, mas o Diego quer deixar essa parte da humanização como marca do governo dele. Para a gente terminar, já agradecendo a sua participação junto ao nosso jornalismo, a última pergunta. O prefeito Diego Cingolani disse que, olha, eu estou de férias, dei carta branca para o Edivaldo, meu vice, ele pode demitir, ele pode contratar, ele pode fazer o que ele quiser enquanto prefeito. Você demitiu, você contratou? Como que foram esses dias? Olha, eu exonerei eu assinei uma exoneração, agora vai ficar por conta do Diego, quem ele vai contratar, se vai recontratar de novo, mas eu fiz uma assinatura, não teve nada de anormal, nós temos aí, lógico, um processinho ocorrendo na prefeitura, mas vamos aguardar o Diego, a partir de segunda-feira ele está aí. Mas foi tranquilo, esses dias foi tranquilo. A exoneração foi do setor do esporte? Não, foi do setor do esporte, do próprio secretário que faz. O setor da educação, que foi necessário que o Plínio ele desliga, depois ele volta para ele poder assumir na escola e depois voltar. Edivaldo, prazer falar com você e sucesso. Prazer é meu, um abraço a todos. Giro de notícias. Muito bem, 2h18, ouvimos Edivaldo de Godoy, prefeito em exercício de Santa Cruz do Rio Pardo. A partir da segunda-feira, pelo que eu entendi, o Diego Cingolani retorna das férias e o Edivaldo, por sua vez, volta à função de vice-prefeito da cidade. Entrevista na manhã de hoje, lá no Salão da ACE, nossa cobertura sobre a posse oficial, digamos assim, da nova diretoria que comandará a Associação Comercial e Empresarial de Santa Cruz pelo biênio. Sucesso a todos os diretores, a presidência, através do Renan Alves. Essa importante entidade para Santa Cruz do Rio Pardo, agora sob novos rumos. 2h18, intervalo, na volta, destaques do plantão. Ocorrências policiais. Caia na Real e venha economizar na Maditrate Constru Reforma. Ofertas de verdade para construir e reformar com economia total é só aqui. Caixa térmica Mor 26 litros, vermelho e azul de R$ 93,58 por R$ 69,99 é real. Bacia sanitária em cepa Tema de R$ 771,26 por R$ 505,99 é de verdade. Economia real para o seu bolso é só na Maditrate Constru Reforma, em Santa Cruz, na saída para São Pedro. Ela
já está chegando! De 18 a 21 de janeiro, 20ª Festa do Peão de Santa Cruz do Rio Pardo. Rodeio todas as noites e shows. Quarta-feira, Ana Castela. Quinta, véspera de feriado, Henrique e Juliano. Sexta-feira, Bruno e Marrone e Piduma e Jeca. Sábado, Zé Neto e Cristiano e Denis DJ. Traga seu óculos de sol, porque a festa vai até o amanhecer. Camarotes e informações em 14998948261. Vamos juntos para a maior de todas. Muito bem, estamos de volta. Jornal Giro de Notícias na sua sexta-feira, aliás, o primeiro sextou do ano. Daqui a pouquinho tem um sorteio do Subway, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui, porque se não tiver a gente vai fechar a conta e passar a régua. Quem mandou, mandou. Quem não mandou é semana que vem. Tem mais uma mensagem. Fala, povo. Boa tarde, Diego e Dani Miguel. Quero concorrer ao Subway. Maria José Rafael, Vila Popular. Beleza, valeu Maria, obrigado pela mensagem. Quem mais mandou aqui, o Aparecido Donizete Biasi vai concorrer, já está anotado. Produção também tem aqui o Danilo Teodoro Prates, anota aí e agora fechamos, tá? Já tem um sorteio, mas antes, os destaques do plantão com o Dário Miguel. Muito bem, Diego, informações da polícia aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Primeiramente, sobre aquela ocorrência onde 2 santacruzenses, um de 22 anos, um outro de 31 anos, ambos presos aí pela SP-225, pela equipe da Polícia Militar de Santa Cruz, responsáveis pela prisão, a equipe do Canil, acabaram prendendo um jovem aí de 22 anos que estaria retornando da capital paulista em um ônibus e com ele 501 papelotes de cocaína. E um outro homem também que foi colocado numa denúncia que seria o dono dessa droga, também foi preso na oportunidade, ele de 32 anos. Ambos foram aí, foi mantida a prisão de ambos na audiência de custódia que aconteceu. Portanto, a prisão aconteceu, depois decretada a prisão pela Polícia Militar, depois decretada pelo delegado Dr. Valdir Alves de Oliveira, e agora também a prisão aí, ela foi mantida a prisão na audiência de custódia e ambos já estão aí em Cerqueira César, também à disposição da Justiça. Tivemos uma ocorrência que chamou a atenção hoje pela manhã, estivemos pelo local acompanhando essa ocorrência, onde aconteceu um capotamento pela vicinal Anísio Zacura, rodovia vicinal Anísio Zacura, que liga Santa Cruz do Rio Pardo a Bernardino de Campos e movimentou o setor policial. Um condutor de uma caminhonete F1000 com placas de Marília acabou perdendo o controle do veículo depois que acabou passando pela conhecida curva do Cebolão, saiu da pista e capotou. O motorista ficou preso nas ferragens, sendo retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, equipe comandada pelo Sargento Virgílio, Cabo Márcio, Soldado Davi, estiveram pelo local fazendo todo esse trabalho. A unidade do SAMU de Santa Cruz do Rio Pardo conduziu o motorista até a Santa Casa com suspeita de fratura de costela. A Polícia Militar, a equipe comandada pelo Subtenente Lourenço, também esteve pelo local, trânsito sinalizado, enfim, essa ocorrência que movimentou o setor policial hoje pela manhã. O veículo pertence à cerealista Trova da cidade de Piraju, ocorrência que chamou atenção na manhã desta sexta-feira entre Santa Cruz do Rio Pardo e Bernardino de Campos pela vicinal Anísio Zacura. As principais informações ou a principal movimentação no setor policial nas últimas horas em Santa Cruz do Rio Pardo. Diego. Tá aí o plantão, as informações, a movimentação, trabalhos das polícias civil, militar, rodoviária nas últimas horas em Santa Cruz e região.
chegou mais uma mensagem aqui, eu vou abrir uma exceção porque é do pai do Neymar, né? E o pai do Neymar pode ter informações aí sobre a carreira do Neymar, tá no PSG. Fala, pai do Neymar. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dário. Aqui é o pai do Neymar. Eu quero participar dos prêmios. Beleza? Um abraço, tudo de bom. Feliz ano novo. Feliz ano novo, pai do Neymar. Não tinha informação do PSG não, mas vai participar do sorteio também. Do plantão é isso, né, Dário? Sim, plantão policial sim. Então me ajude aí a fazer o sorteio já pra gente na sequência fechar o programa. Escolha o número de 1 a 43. 27. Número 27 vai levar o Subway desta sexta-feira aqui no Giro de Notícias. Já vamos agradecendo a audiência, a paciência, a todas e todos vocês por serem essas pessoas maravilhosas. A gente vai se encontrando ao longo da programação nas edições do Giro 104 News. Hoje não tem o programa do Caipirão, que volta na segunda-feira, beleza? A partir das 16 horas. Tem algum recado aí, Dário, para mandar? Algum abraço? Olá, já aproveita. Nada em especial, Diego. A todos um excelente final de semana somente. Então vamos ao vencedor ou vencedora de hoje, produção. Número 27, por favor. Temos uma ganhadora. E é lá da Água Azul. A Larissa Caroline, só porque eu enrolei de falar o nome dela outra hora. Larissa Caroline Piedade. Atenção, Larissa Caroline Piedade, moradora na rodovia Plácido Lorenzetti, Água Azul, leva o prêmio do Subway desta sexta-feira. Semana que vem tem mais. Para fechar o programa de hoje, pedido do entrevistado, professor Duzão, de Purple, Highway Star. Um abraço a todos, excelente final de semana, cuide-se bem.